Fala galera, essa é a primeira das nossas 3 aulas referente à renda fixa. O motivo dessas aulas são a quantidade de dúvida que vocês nos trouxeram através dos comentários lá na outra plataforma. Então nessas aulas a gente vai entender tudo que a gente precisa sobre renda fixa, quais são as rendas fixas disponíveis hoje no mercado, as principais diferenças entre elas, as vantagens e desvantagens de cada uma, algumas pegadinhas que podem vir a acontecer na escolha dessa renda fixa e a montar uma carteira de renda fixa através dessa nossa análise. Vamos mostrar dentro da plataforma, no nosso caso da Rico, que é por onde a gente opera, aonde a gente acha essa classe de ativos. Beleza? Vamos lá? Antes da gente começar aqui, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal e nos ajudar a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, para a gente aumentar o nosso alcance, e esse assunto é muito relevante para muitas pessoas, então nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos falar de cada uma das principais classes desse ativo, quais são as vantagens e desvantagens de cada um e as principais pegadinhas que podem existir nessa classe de ativos. A primeira pergunta e mais básica que a gente recebe com maior frequência no canal é: o que é renda fixa e qual que é a diferença da renda fixa para a renda variável? A renda fixa, como é que funciona? Você empresta sua grana para uma financeira, para um banco ou para uma empresa propriamente dita, comprando um título dela com um valor já inicial de retorno negociado no início. Então você passa a ser credor daquela empresa. Então você acordou ali que você vai fazer um acordo que você vai emprestar R$1.000 a 10% para essa empresa. Então daqui X período, daqui 6 meses, essa empresa vai te devolver os seus R$1.000 mais 10%. Então você é credor dessa empresa a partir de agora. É basicamente isso a renda fixa, é quando você tem um acordo entre as duas partes, fixado já no ato da contratação. Então você passou a ser credor dela, tá? Um exemplo, quando você compra um CDB de um banco, o banco passa a te dever. Aí você está virando o jogo. Normalmente a gente paga para o banco empréstimos, boletos. Você virou o jogo. Você está recebendo agora do banco. Então você começou a girar a mesa. Então você recebe do banco a partir desse momento. Isso é a renda fixa. Quando você compra um título, por isso é falado títulos de renda fixa, tá? Porque o título é o comprovante do empréstimo que você fez para o banco e ali está acordado qual o valor que você vai emprestar, qual o período e qual a rentabilidade desse título no ato do resgate, do pagamento no caso. A renda variável, qual que é a diferença dela? Renda variável, vamos dar um exemplo de ações. Você foi ali, comprou uma ação da empresa X, tá? Então, a partir desse momento, você não é credor dessa empresa, você é sócio dela. Então, você vai pleitear junto a ela que ela tenha resultados, bons resultados, que ela gere lucro e gere valor. Então, com isso, a empresa cresce e tendo lucro, tendo resultado, você vai participar desse resultado da empresa. E o contrário também é verdadeiro. Se ela não tiver lucro, você vai perder grana, vai variar o seu rendimento com margem negativa. A mesma coisa da empresa, tá? A empresa não teve lucro, você também não vai ter lucro. Então, o risco do mercado variável, da renda variável, é esse. É a oscilação de mercado. Por se tratar, o mundo corporativo ele é mais competitivo, ele é mais dinâmico. Então, a rentabilidade não é um cenário previsível nesse cenário, tá? Mas não se engane, o risco não está só na renda variável, a gente tem risco na renda fixa também. E a gente vai falar disso agora.
então com essa segunda pergunta, quais são os riscos da renda fixa? A gente tem que entender uma coisa, que para a gente ter uma coisa, às vezes a gente vai ter que abrir mão de outra coisa. Essa é a primeira pegadinha da renda fixa. Isso, até o final das aulas, vai ficar mais claro para vocês, tá? É só para vocês irem entendendo aqui como é que funciona. Maior rentabilidade, você vai ter que abrir mão da liquidez. Liquidez, você vai abrir mão da rentabilidade. Agora, você pode abrir mão da liquidez, se arriscar um pouco mais para ter uma rentabilidade maior. Agora, se você quer uma aplicação rentável, segura, com alto retorno, retorno garantido em cima da inflação, se você achar, você me chama, porque isso não existe não, tá? Se vocês acharem, vocês me contem, porque isso não existe. Isso é uma outra pegadinha. Promessa de grana fácil, isso não existe. Lembra de uma coisa, para ter uma coisa, você vai abrir mão de outra. Do trio, liquidez, segurança e rentabilidade, você só consegue amarrar 2 no cenário convencional, tá? É lógico que, como a gente vai explicar aqui, a gente consegue fazer aplicações compostas em alguns cenários, a gente faz um aglomerado disso para conseguir. Eu tenho rentabilidade nenhuma e segurança na outra, porém o retorno é baixo, aí a gente vai intercalando isso no investimento, na composição da carteira. Uma coisa vai suprir a deficiência da outra e vice-versa, tá? Então, tudo junto em um único investimento não existe. Agora a gente vai explicar quais os tipos de renda fixa existem e como eles funcionam, tá? São 3. A gente vai começar pelo primeiro, que é o mais básico de todos, que são os pré-fixados. Esse é aquele primeiro exemplo que eu te dei. Você empresta R$1.000 a 10% por um dado período e no final desse período você sabe exatamente quanto que você vai ganhar. Então, assim que você assina, empresta essa grana para instituição bancária, para empresa, para financeira. Na hora que você assinou ali, que você emprestou, que você comprou esse título, você sabe quando ele vai vencer e quanto que você vai ganhar, tá? Então, é aquele exemplo mesmo, é aquilo ali. Você já sabe quando e quanto, tá? Para ficar mais claro ainda, você comprou um CDB de um banco para daqui a 10% ao ano, para te pagar daqui 5 anos. Então, daqui 5 anos, você sabe que você ganhou 10% ao ano durante 5 anos, tá? Você comprou uma LCA a 11% por período de 3 anos. Então, você sabe que daqui 3 anos, você vai ter ganhado 11% ao ano durante esse período, vezes em cima do valor que você emprestou, tá? Você comprou lá um tesouro direto a 12% por 5 anos, a mesma coisa. A cada ano, esse seu dinheiro vai render 12% durante o período de 5 anos. Tá claro? É isso, bem claro, mais didático que isso é impossível. Aí a gente volta lá naquela premissa. A renda fixa, ela tem uma outra pegadinha, na verdade 2. A primeira, o valor que você está pagando por esse título, se você for fazer o acompanhamento, você vai ver o seguinte: se você comprou hoje, daqui um mês você entra lá no site para você acompanhar da instituição que você comprou, você vai ver que existe uma oscilação no gráfico de valores. Por quê? Por política econômica, tá? Reajuste da inflação, da taxa, um monte de coisa.
Mas você não precisa se preocupar com isso, porque o seu período foi 5 anos de contratação. Então, se você cumprir esse período, independente do que aconteça com a economia, você contratou a 10% ao ano. Então, daqui 5 anos, você cumprindo o contrato, você vai resgatar os juros referentes a esse período integralmente conforme foi contratado. Aí dentro da pegadinha tem uma outra pegadinha que a gente chama de marcação a mercado. Aconteceu qualquer coisa nesse período e você precisa resgatar essa grana. O banco, a instituição te compra isso, só que com marcação a mercado. Por exemplo, você contratou a 10% essa taxa desse empréstimo quando você vendeu, você comprou ele, eles estavam te oferecendo 10%. Você pegou, beleza, só que hoje a taxa de juros é 6%. Você vai vender referente ao mercado, a esse valor, entendeu? E isso é marcação a mercado. Eles vão te pagar o que o mercado está pagando no momento, que pode ser maior ou menor do que o que você contratou, tá? Então, se você cumprir todo o contrato, você não perde nada. Você não incorre nessa marcação a mercado, tá? Esse é um ponto. E o outro ponto, a outra pegadinha dentro dessa questão do pré-fixado é o seguinte, é a inflação. Vamos supor, você contratou hoje a 10%, você comprou esse título hoje com fixado, pré-fixado a 10% ao ano. Ok. Aí vamos supor que a inflação hoje é 12%. Real, tá? Real. Você vai lá receber seu título. Teoricamente, você vai ter mais grana do que você entrou, só que seu poder de compra foi comprometido. Por quê? A inflação está mais alta, ela está 12%, e você contratou, você pegou 10%. Então, você está tendo essa defasagem. Só que se você vendeu, comprou a 10% e hoje você vai receber inflação em 6%, você teve um lucro real de 4% em cima da inflação. Então, é o segundo ponto, tá? Pra vocês terem uma ideia, a última inflação do ano passado, 22, dados estatísticos do IPCA, que é o que mede a inflação, foi 5,89, se eu não me engano. Então, nesse cenário, você teria 4,11% acima da inflação. Você teria que seria seu ganho real se você estivesse resgatando esse título agora, tá? Essas são as pegadinhas e a particularidade do pré-fixado. Bora pro próximo. O pós-fixado, ele é o oposto do pré-fixado. Por quê? Nele você só sabe quanto vai render a sua aplicação no final do contratado. Por quê? Por causa da variação da taxa. Normalmente, esses títulos eles estão atrelados a um indexador da economia. Normalmente, a taxa Selic e o CDI, que andam parelho ali. Se você for olhar a taxa Selic hoje é dia 2, o Copom se reuniu ontem, manteve a taxa Selic em 13,75. Então, o CDI ele vai estar 0,1 abaixo disso, ele vai estar 13,65, tá? Então, você tem algumas instituições aí, por exemplo, tem alguns bancos digitais aí hoje que te pagam 110% do CDI, te pagam 120%, 130% do CDI. Então, esse CDI 130%, isso é um indexador desse título. Então, no final do período, vai valer o que tiver, o que foi esse indexador. Então, teoricamente, esse cara aqui ainda te protege da inflação. Por quê? Ele é sempre maior se comparado com o IPCA. Então, ele sempre vai ganhar do IPCA. Então, ele serve como um balizador para montar sua reserva de emergência, por exemplo. Por quê? Porque ele vai estar te protegendo da inflação. A Selic sempre vai estar maior do que o IPCA. Então, esse é uma característica do pós-fixado. Finalmente, a gente chega
aqui no IPCA+, tá? Esse IPCA+, eles são títulos híbridos que ele tem uma parte fixa e uma parte variável. O que é a variável? É o próprio IPCA. IPCA, conforme mostrado anteriormente, ano passado ele ficou em 5,79. Então, quando você contrata um título desse, IPCA mais 8%, por exemplo, você vai ter um IPCA a 6, que é a parte variável, e a parte fixa dele são os 8%. Então, no final do ano, você contratou o IPCA mais 8% em um ano, após um ano você vai ter 14% de lucro total, a rentabilidade de 14%. Você vai descontar a inflação, são 6%, você está 8% de rentabilidade acima da inflação. É simples entender, sempre que você vê um IPCA mais alguma coisa. O alguma coisa é o valor real que você vai lucrar com base na inflação, tá? Então, uma parte vai pagar a inflação, outra parte é seu lucro real. Então, esse cara, a função dele é te proteger realmente da inflação e te dar um ganho real acima dela, tá? É bem simples, é isso, tá? Agora, na próxima aula, a gente vai entrar nos principais, a gente vai explicar para vocês os principais diferenças, vantagens, desvantagens em LCI, LCA, CDB, o Tesouro Direto. A gente vai explicar cada uma dessa sopa de letrinhas aí que a gente falou, tá? Então, se você ficou aqui até agora, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se você tiver dúvidas sobre essa primeira parte aqui, deixa aqui pra gente que a gente vai responder para vocês, beleza? Valeu, tamo junto, rumo ao topo, é só o começo.